Por meio de pequenos recursos pode o Senhor realizar grandes coisas. Meu nome é Eduardo Tomazini, eu estou aqui da Central das Escrituras para ajudar você a colocar em prática o livro de Mórmon na sua vida. E se você não está inscrito ainda no nosso canal, se inscreve, ativa lá o sininho para receber todas as notificações. Também compartilhe o vídeo, dá o seu like se você gostou e faça os seus comentários. Compartilhe aí com os teus amigos, com as pessoas que talvez você gostaria que aprendesse aqui com a gente. E também eu tenho falado já nos meus outros vídeos que temos vídeos muito especiais chamado No Why, que é Saiba o Porquê. São vídeos bem curtinhos que você pode aprender muito sobre o livro de Mórmon e outras escrituras a respeito de assuntos que a gente às vezes desconhece, não sabe o porquê de determinadas coisas, palavras, situações que aconteceram lá no passado. Então, os No-Why são muito, muito interessantes, eu tenho certeza que você vai amar. Tem um card aqui em cima, se você tocar nele, você já vai abrir lá a playlist dos nossos No-Why. Também nós temos vídeos muito especiais de duas pessoas, de dois estudiosos das escrituras, que é o Jack Welch e a Lynn Wilson. Também você tocando aqui num card, você vai poder ver também todas a playlist deles. São vídeos sensacionais que você também não pode perder. Então hoje nós vamos falar sobre a designação da semana, né? Eu queria pedir desculpas que eu estou usando óculos hoje, porque eu não posso usar lente, que eu estou com uma conjuntivite aqui e está atrapalhando bastante. Então tenham paciência comigo hoje, que eu vou tirar óculos, colocar óculos, enfim, para poder conversar com vocês hoje. Então a nossa designação da semana é 1º Nef de 16 a 22. Eu sempre gosto de pegar ali sempre alguma coisa que me toca, e aquilo que mais me tocou foi justamente ponderando sobre o que eu queria falar hoje, sobre a Liahona, essa esfera, vamos dizer assim, essa ferramenta tão maravilhosa que o Senhor proporcionou para a família de Leí atravessar o deserto e chegar na Terra Prometida. E ela foi muito bem feita, esmeramente feita, pelo Senhor, preparada diretamente por Ele. E é um recurso físico, Achei muito interessante isso que o Senhor fez, Então eu queria ler um pouquinho sobre isso, lá em 1º Nef 16, versículo 10 e depois o 28 a 29. Diz assim: E aconteceu que meu pai se levantou pela manhã e, saindo à porta da tenda, notou com grande espanto que havia no chão uma esfera esmeramente trabalhada, e era feita de latão puro. E no seu interior havia 2 agulhas, e uma delas indicava-nos o caminho a seguir no deserto. Então, ela tinha 2 agulhas, uma indicava o caminho, mas também tinha mais coisa ali, E aconteceu que Eunef, no versículo 28 agora, aconteceu que Eunef viu os ponteiros que estavam na esfera e eles moviam-se conforme a fé e a diligência e a atenção que lhe dávamos. E havia também sobre eles, olha só, uma escrita nova, que era simples de ser lida e dava-nos o entendimento sobre os caminhos do Senhor. E era escrita e mudada de tempos em tempos, de acordo com a nossa fé e a atenção que lhe dávamos. E assim vemos que por meio de pequenos recursos pode o Senhor realizar grandes coisas. Então eu achei muito interessante essa parte, porque mostra que de fato algo tão aparentemente pequeno, mas de grande valor, os conduziu no deserto. Só que o que aconteceu? Durante o tempo que eles estavam no deserto, eles ficaram lá 8 anos no deserto, poderiam ter ficado menos, talvez, se eles fossem mais diligentes. Então, especialmente Lamã, Lemuel e alguns filhos de Ismael, eles não foram tão fiéis, e aí a bússola não funcionava, eles acabaram se perdendo, acabaram dando voltas, não sei, algumas coisas foram acontecendo lá no deserto que os impediu de chegar mais rápido à Terra Prometida.
Não precisava levar 8 anos, na verdade. Entretanto, essa esfera, essa ferramenta que o Senhor deu a eles, eu fiquei ponderando sobre ela e o quão importante ela foi para eles. No capítulo 16 mostra que o Nefe e os irmãos quebraram seus arcos e eles não conseguiam mais, não tinha mais uma arma para poder matar animais e comer. E aí então Nefe, né, usando a sua característica, né, sempre de ter, como ele dizia, né, eu sei que o Senhor prepara um caminho, né, para que as suas ordens sejam cumpridas. Então ele começou a pensar no que fazer e fez um arco de madeira. E aí, só que ele não sabia onde encontrar os animais ali naquele lugar onde eles estavam. E ele vai até o pai dele e pede ajuda e fala: pai, eu preciso saber aonde eu encontro os animais. Eu estou aqui com a minha arma pronta, estou aqui com o meu arco, mas eu não sei aonde ir. E aí então Lei, ele mostra ali, eles pegam ali a Rona e ali a Rona indica um lugar onde o Nefe acharia animais. E ali realmente ele foi e encontrou os animais e trouxe para alimentar sua família. Então, essa ferramenta proporcionada ali pelo Senhor e feita por Ele mesmo, deu a eles, foi de grande valia para eles. Não só direcionando eles aonde deveriam ir, mas como talvez aquelas coisas que estavam escritas, a gente não tem detalhes sobre as coisas que estavam escritas ali, mas eles eram instruídos de alguma forma pelo Senhor da forma escrita ali, ó, vocês devem fazer isso, aquilo, enfim, ou o Senhor ia dando revelações ali também através daquele instrumento tão valioso. Mas em Alma 37, a gente vê que Alma também ele fala a respeito da Liahona e do quanto ela foi importante. E ele dá alguns detalhes importantes. Ele fala o seguinte, que ela funcionava para eles segundo a fé que tinham em Deus, né? Nefe já tinha falado isso. Portanto, se tinham fé para acreditar que Deus poderia fazer com que aquelas agulhas lhes indicasse o caminho, eis que assim sucedia. Então eles tinham que acreditar que a esfera ou que as agulhas iam indicar o caminho. Portanto, eles conseguiram esse milagre, assim como muitos outros milagres realizados pelo poder de Deus dia após dia. Todavia, no 41 agora, todavia, porque esses milagres se efetuavam por meio de coisas pequenas, foram-lhes manifestadas obras maravilhosas. Eles foram negligentes e esqueceram-se de exercitar sua fé e diligência, e então essas maravilhosas obras cessaram entre eles e não progrediram em sua jornada. Então veja, ali envolviam várias coisas. A fé envolvia a atenção que deveria ser dada àquele instrumento, também envolvia a retidão, a obediência. Caso eles tivessem fé, dessem atenção e fossem obedientes, fossem diligentes em guardar os mandamentos, o Senhor indicava o caminho que eles tinham que seguir. Mas isso muitas vezes não aconteceu, então eles se perdiam. Portanto, se demoraram no deserto, ou seja, não seguiram um caminho direto. Então, olha que interessante, essa informação é importante, né? Então, eles não foram direto, né? Se eles fossem em linha reta, teriam chegado muito mais cedo aqui nas Américas. Mas eles acabaram se perdendo, indo por outros caminhos. E aí sofreram fome e sede por causa de suas transgressões. E eu fiquei ponderando muito sobre esse instrumento, eu fiquei ponderando muito sobre o que nós podemos ter hoje, que poderia ser um instrumento físico para nos ajudar a nos aproximar mais do Senhor, para nos ajudar a desenvolver fé, a abençoar a vida de outras pessoas. Que instrumento físico nós podemos ter que pode realizar isso? Eu fiquei ponderando. E aí eu cheguei numa conclusão assim pessoal, né? Um sentimento que eu tive, um sentimento na ponderação que eu estava tendo,
que o Senhor me disse, olha, uma coisa que eu criei, ele disse que ele criou realmente, foi o celular. Apesar do celular ser algo demonizado, né? A gente ouve mais falar mal do celular do que bem. Mas, e eu entendo isso, porque realmente o celular pode trazer grandes malefícios para a vida das pessoas, das crianças, dos jovens, enfim, de todo mundo, se for mal utilizado. Então queria fazer uma pequena comparação com a Liahona, porque assim, se a gente usa o celular para, né, usar nossa fé, dar atenção correta e ser obediente aos mandamentos, o celular pode ser uma ferramenta poderosa para abençoar a nossa própria vida e a vida dos outros. Ou pode ser também, porque a Liahona, veja, ela foi um instrumento criado para abençoar a vida deles, mas quando eles eram desobedientes, eles se perderam. Então, muitas vezes as pessoas elas se perdem com o uso do celular. Elas se tornam pessoas ansiosas demais, porque ficam olhando ali as mídias sociais, né? E ficam perdendo o seu tempo no celular, perde o tempo ali com coisas que não têm valor. Às vezes joguinhos, às vezes a pornografia, às vezes, enfim, outras coisas que desviam a pessoa do caminho, desviam ela da rota para chegar na Terra Prometida, que é o Reino Celestial. Então o celular ele pode ser benéfico, pode ser maléfico. Depende de como a gente o utiliza. Mas eu pessoalmente penso que ele tem muito mais coisas boas para oferecer do que coisas ruins. Agora, é importante você escolher fazer o certo. O Senhor criou todas as coisas, o Senhor criou tantas coisas. Tudo, na verdade, para benefício do homem, foi inventado por Deus, foi criado pelo Pai Celestial para nós. Sejam plantas, sejam animais, sejam instrumentos, seja a internet, seja a televisão, o telefone, enfim, e o próprio celular. Com certeza foi criado pelo Senhor. E por que eu digo isso? Porque ele é um instrumento, por exemplo, para a minha vida, ele é um instrumento maravilhoso, porque pelo celular eu consigo fazer grandes coisas. Eu consigo, por exemplo, estudar as escrituras, eu consigo estudar o Vem Segue-me, e a gente acessa ali a biblioteca do Evangelho, você tem inúmeros recursos para aprender o Evangelho. Então, pelo próprio celular, você consegue fazer isso, né? Da onde você estiver, na fila de um banco, na sua casa, ali no sofá, ou em algum lugar na capela, ou seja lá onde for. Ah, eu estou indo para o médico, vou ficar lá esperando, você consegue acessar ali e estudar as escrituras, ou enfim, se beneficiar. Também pelo celular eu posso pagar o dízimo e as ofertas. Então você consegue fazer isso, olha que maravilhoso. Eu posso ler livros, eu costumo ler, gosto de ler livros, eu fico lendo livros seculares mesmo, e livros da igreja. Eu consigo aprender novos idiomas, eu consigo estabelecer e acompanhar minhas metas. Então eu estabeleço metas, eu consigo acompanhar. E eu aprendo idioma mesmo. E se não fosse pelo celular, provavelmente ano passado eu consegui estudar muito, muito mais do que qualquer outra época da minha vida, estudar inglês, do que por causa do celular. Porque quando eu pego o celular de manhã, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo, eu estudo o livro de Mórmon, estudo o Vem Segue-me, estudo Jesus o Cristo, eu leio um livro lá no Kindle e estudo pelo Duolingo ali, eu estou estudando estudando inglês. Então, já é uma rotina que eu tenho e que está me abençoando muito. O celular também pode servir para acompanhar as metas, como falei, eu tenho ali um aplicativozinho que me ajuda a estabelecer e acompanhar minhas metas. Reuniões online, eu consigo fazer reuniões pelo meu chamado, pelo meu trabalho profissional, consigo fazer videochamada com os meus filhos quando estão fora do país, ou quando estão fora, né, ou mesmo em casa eu consigo falar com os meus netos, eu consigo falar com amigos que estão distantes. Então isso aproxima a gente, são coisas muito boas. A gente consegue fazer trabalho profissional, a gente consegue fazer trabalhos de escola, aqueles que estudam.
Ele serve como um GPS, né? Eu uso muito no carro, poxa, é só colocar o endereço ali, ele te leva, te fala o horário que você vai chegar, é maravilhoso. Então estreita relacionamentos com amigos e famílias, como eu falei. Eu tenho uma agenda, minha agenda ela está no celular e essa agenda ela é miraculosa na minha vida, ela me ajuda muito. E eu não me perco, porque quando eu tenho ali todos os meus agendamentos, eu não só coloco os agendamentos, os horários que eu tenho marcado, mas também eu coloco tarefas que eu vou cumprir naquele dia. Eu uso o Google Agenda, né? Você pode usar ali, é gratuito, é maravilhoso. Ou não, você pode usar qualquer tipo de agenda, mas eu uso, então me abençoa muito, me ajuda demais. Tem relógio, tem despertador, tem alarmes que você pode colocar para tomar remédio, alarme para lembrar de alguma coisa, para acordar de manhã. Tem até lanterna, enfim. Tem uma quantidade enorme de recursos que podem abençoar a sua própria vida e pode abençoar a vida dos outros, né? Nos seus chamados, a gente pode fazer reuniões, como falei, no seu chamado, você pode acessar os manuais gerais manual geral de instruções, você pode acessar, por exemplo, fazer o trabalho vicário, né? Trabalho de história da família pelo Family Search, pelo celular. E pelo celular você consegue trazer nomes e levar nomes para o templo, você consegue fazer a obra do Senhor do outro lado do véu com o celular. Então, é um instrumento maravilhoso. Você consegue fazer a obra missionária pelo celular. Eu me lembro que quando teve a pandemia, os celulares foram liberados para os missionários um pouquinho antes da pandemia. Revelação dada aos profetas de Deus. E em especial o presidente Nelson, me lembro, né, que ele queria que os missionários tivessem acesso ao celular, que eles pudessem usar o celular para fazer o trabalho missionário. Então, na pandemia, foram há praticamente 2 anos sem os missionários poder fazer o trabalho fora, né, sair na rua para bater porta, não dava para fazer isso, fazer contatos, mas eles faziam pelo celular. E eles faziam muito mais contatos pelo celular, pela internet, do que se fosse bater porta. Então, olha que instrumento maravilhoso também de obra missionária. Também você pode fazer agendamento no templo. Eu quero, por exemplo, essa semana eu fui lá no templo quinta-feira com a liderança da Estaca, a gente marcou, você vai lá, faz o agendamento e vai no templo. É maravilhoso, tudo pelo celular, muito rápido. O trabalho de ministração você também consegue fazer pelo celular, você consegue contatar as famílias, ver como é que as coisas estão. Então dá para fazer isso também, dá para preparar aulas, preparar discursos, enfim. O celular ele tem recursos infinitamente poderosos que podem abençoar a sua vida e abençoar a vida do próximo. Como discípulos do Senhor, nesse caminho do discipulado, eu vejo que o celular ele pode ser uma ferramenta, né? Ele e pode ser uma ferramenta extraordinária de muita velocidade do trabalho, né? Você coloca velocidade no trabalho puxa, como eu sou grato ao Senhor, porque eu senti isso, sabe, quando eu estava ponderando, que o Senhor criou essa ferramenta. Só que, infelizmente, muitas pessoas não sabem usar e usam para o mal. E acabam se perdendo, como muitas vezes a família de Leí se perdeu no deserto. Então, use o celular como eles deveriam usar a Liahona. Com fé, dá atenção para as coisas boas que o celular pode trazer, e use o celular para ser uma ferramenta para ajudar você a ser mais limpo, mais reto. Você pode acessar músicas da igreja, você pode ouvir, né, hinos ali enquanto você estuda, tudo pelo celular. Pode abençoar a sua própria vida e abençoar você como discípulo de Cristo, abençoando a vida dos outros. Aí eu fui buscar, né? Falei, bom, agora como é que eu vou fazer, né? Eu queria ter alguns discursos, tem muitos discursos que falam sobre o celular, que falam, claro, também da forma negativa da utilização do celular, que a gente sabe que infelizmente muitas pessoas usam de forma negativa,
Mas tem muita coisa positiva e eu queria compartilhar algumas delas com vocês. O Elder Husband, ele fez ele fez um discurso agora na Conferência Geral de outubro de 22, chamado Hoje. E aí, olha só que interessante, ele disse assim: bem, irmãos e irmãs, vocês não precisam ir a Moçambique ou à Índia, ou se reunir com reis ou líderes governamentais para poder presentear alguém com este livro que contém promessas e ensinamentos sagrados. Eu os convido hoje a dar um livro de Mórmon a seus amigos e familiares, seus colegas de trabalho, seu técnico de futebol ou aos funcionários do supermercado. Eles precisam das palavras do Senhor que se encontram nesse livro. Precisam de respostas às perguntas do dia a dia e às perguntas quanto à vida eterna no mundo vindouro. Precisam conhecer o caminho do convênio que está diante deles e o amor eterno do Senhor por eles. Então ele está falando do quanto o livro de Mórmon pode abençoar a vida de alguém. E aí ele falou, você não precisa ir lá em Moçambique, você não precisa ir para reis e governantes, aí ele fala, ao compartilhar com eles o livro de Mórmon, vocês abrirão a mente e o coração deles à palavra de Deus. Vocês não precisam levar consigo exemplares impressos. Olha que interessante. Você não precisa carregar um monte de livro de Mórmon nos braços. Vocês podem facilmente compartilhá-lo por meio de seu celular, na seção das Escrituras ou no aplicativo Biblioteca do Evangelho. E agora tem um aplicativo chamado Livro de Mórmon, que você baixa no seu celular e você pode compartilhar esse aplicativo que é só do Livro de Mórmon. Tem os vídeos lá sobre o Livro de Mórmon. Tem coisas fantásticas ali e o próprio livro que a pessoa pode ler. Então você pode compartilhar. Ele disse, pensem em todas as pessoas que podem ser abençoadas pelo Evangelho em sua vida e em seguida compartilhem com eles um exemplar do Livro de Mórmon por meio do seu celular. Elder Husband falando isso. Lembrem-se de incluir seu testemunho de como esse livro abençoou a sua vida. Então, você pode, pelo WhatsApp você pode fazer isso, eu já fiz isso. Então você coloca lá o aplicativo, você baixa o aplicativo, você compartilha o aplicativo ali pelo WhatsApp e você escreve o seu testemunho. Olha, estou compartilhando aqui com você o livro de Mórmon, porque esse livro mudou a minha vida. E você presta ali o seu testemunho para ele. Então veja, através do celular você consegue fazer isso. Olha que maravilhoso é você poder usar essa ferramenta de forma correta. E aí, o Elder Randall L. Reed, ele era segundo conselheiro na presidência do Geral dos Rapazes. Em abril de 2014, ele compartilhou, o tema do discurso dele é geração das escolhas. Ele estava falando especificamente para os jovens e tal, mas é para todos nós. Olha o que ele diz. O propósito divino da tecnologia é acelerar o trabalho de salvação. Só essa frase já diz tudo, né? Então, o propósito da tecnologia é acelerar o trabalho de salvação. Mas ele continua. Como membros da geração das escolhas, vocês conhecem a tecnologia. Usem-na para acelerar seu progresso em direção à perfeição. Usem-na para acelerar... Como muito lhes foi dado, vocês precisam oferecer muito. Então, ele está falando para a geração de hoje, e nós estamos aqui participando disso, né? Nós também temos acesso à tecnologia, como ele está falando aqui. Então, como nós estamos recebendo muito, também nós podemos realizar muito. É isso que é importante. O Senhor espera que vocês usem essas excelentes ferramentas para levar a obra de Deus a um nível mais alto, para compartilhar o Evangelho de maneiras que minha geração nem sequer sonhavam serem possíveis. As gerações do passado influenciavam seus vizinhos e sua própria cidade. Mas vocês, olha só,
vocês têm o poder, por meio da internet e da mídia social, de transpor fronteiras e influenciar o mundo inteiro. Olha que maravilhoso é isso. Eu queria fechar aqui a janela que está um barulho. Então, olha o quanto a tecnologia pode abençoar a nossa vida e a vida dos outros. Ele está dizendo, claro, é acelerar o trabalho de salvação. Então eu fico muito impressionado com a bênção que o Senhor nos deu dessa tecnologia, uma coisa que está na palma da nossa mão. A facilidade e a velocidade que nós podemos colocar no trabalho de salvação. E aí eu queria finalizar contando uma experiência que o Elder Zwick contou. Ele fez um discurso em outubro de 2017. Ele já é um membro emérito, né, dos 70, mas ele fez esse discurso chamado Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Achei muito interessante esse discurso dele. E ele conta aqui a história, eu fiquei muito impressionado com essa história. Ele disse o seguinte, olha só como a tecnologia pode abençoar a nossa própria vida também. Olha só. No dia 28 de maio de 2016, o jovem Bill Rich, de 16 anos, e seu amigo Austin estavam num rancho da família no Colorado. Bill e Austin entraram em seus veículos off-road, né, aqueles veículos, com grande expectativa pelo dia cheio de aventuras. Off-road é aqueles carros que estão cheios de ferros, assim, né? São meio abertos e tal. E aí eles estavam ansiosos aí pelo um dia cheio de aventuras. Eles não tinham ido muito longe quando se depararam com condições precárias do terreno, onde uma tragédia aconteceu. O veículo de Bill que Bill estava dirigindo tombou repentinamente. Então, por causa do terreno bem ruim, né, ele acabou tombando. Então o veículo ele tombou e deixou ele preso debaixo de 180 quilos de aço. Quando Austin, que era o amigo, né, foi até ele, viu que Bill estava lutando para sobreviver. Com toda a força que tinha, então o menino estava vivo ainda, né? Quando Austin foi até ele, viu que ele estava lutando para sobreviver e com toda a força que tinha, Austin tentou tirar o veículo de cima do amigo, mas o carro não se moveu. Ele então orou pelo Bill e foi desesperadamente buscar ajuda. A equipe de emergência finalmente chegou, mas algumas horas depois, Bill faleceu. Ele se libertou de sua vida mortal. Seus pais estavam inconsoláveis quando chegaram ao local. E olha agora, olha só o que acontece. Enquanto estavam no pequeno hospital com o melhor amigo de Bill, né, o Austin, e familiares, um policial entrou na sala e entregou o celular de Bill, para sua mãe. Um alarme tocou quando ela pegou o celular. Ao abrir o aparelho, ela viu o alarme diário de Bill. Em voz alta, ela leu a mensagem que seu adorável, divertido e aventureiro adolescente havia configurado para ler todos os dias. A mensagem dizia: lembre-se de colocar Jesus Cristo como parte central de sua vida hoje. Que experiência, né? E eu fico imaginando o seguinte, que foi um celular, quer dizer, um alarme, uma coisa basicamente simples e pequena, mas que ajudava aquele menino todos os dias de colocar Cristo como parte central da vida dele. Então é isso que a gente pode fazer com o celular. Olha, eu só citei aqui 3 exemplos,
3 situações, e eu citei outras várias coisas boas que o celular pode trazer para a sua vida. Então use esse instrumento criado por Deus. Eu não quero comparar com a Liahona, né? Puxa, a Liahona, obviamente que ela é comparada com Cristo, ela é comparada com as Escrituras, com os profetas de Deus. Mas o que eu quero dizer é que Deus revelou para os nossos dias um instrumento que pode abençoar muito a sua própria vida, se bem utilizado, e pode abençoar extremamente a vida dos outros, se você colocar em prática isso tudo. Tanto pessoas deste lado do véu, você pode acelerar a obra da salvação, tanto deste lado do véu, como do outro lado do véu. O presidente Nelson tem insistido e falado tanto nisso, que nós precisamos coligar Israel deste lado e do outro lado do véu. O celular pode ser um instrumento maravilhoso nesse trabalho. E ele pode ser um instrumento maravilhoso na sua própria vida. Mas lembre-se de usá-lo com sabedoria, com o Espírito de Deus. Faça tudo que seja a vontade do Senhor. O que Cristo faria se ele tivesse um celular na mão? Então pense nisso. Quais os recursos que ele utilizaria? Quais os sites que ele entraria? Quais os lugares, os aplicativos que ele teria no celular dele? O que ele faria se ele tivesse um celular nas mãos? Então lembre-se disso. Seja como Cristo, até mesmo no uso do celular. E ele vai abençoar extremamente a sua própria vida e a vida do teu próximo. Te vejo no próximo vídeo.